Nosso tema de hoje é especialmente voltado aos pais, responsáveis e educadores de pessoas dentro do espectro autista. Mas todos nós, enquanto sociedade, também precisamos nos posicionar e cobrar o cumprimento das leis que amparam os alunos neurodivergentes. E nessa edição do Diversidade, a gente vai aprender sobre os direitos TEA nas instituições de educação. Olá, eu sou a Suelen Gonçalves e hoje nós vamos conversar sobre os direitos TEA no ambiente escolar, mas primeiro eu vou fazer a minha audiodescrição para que o programa seja acessível para todo o público. Eu sou uma mulher cadeirante, de estatura baixa, tenho a pele branca, cabelos castanho escuro, cacheados e compridos, uso óculos e no programa de hoje estou vestindo uma camiseta preta, calça de alfaiataria preta e botas pretas de salto. Hoje eu estou recebendo duas convidadas especiais, doutora Tamires Martins, que é advogada especializada em TEA, e a professora e psicopedagoga Rita Yamaya. Sejam bem-vindas e obrigada às duas pela presença de vocês. Eu vou começar também pedindo para que cada uma faça sua audiodescrição para o nosso público entender como vocês são fisicamente, começando por você. Eu sou uma mulher de estatura baixa, de pele branca, cabelos lisos, olhos castanhos, estou vestindo uma regata preta, calça de alfaiataria também preta, sandálias de salto preta e acessórios dourados. Sou uma mulher negra de pele parda, cabelo castanho claro, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta preta com o logo do movimento Mãe Onça e nesse logo rosa está escrito: se mexer com nossos filhos, a gente vira onça, e tem uma onça desenhada. Estou com uma calça de alfaiataria marrom e sapato preto. Perfeito, obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Eu quero começar te perguntando, doutora, na verdade para você, doutora Tamires, do ponto de vista dos direitos mesmo. Como a legislação brasileira atende à inclusão dos autistas, quais as principais garantias que ela oferece e onde as escolas ainda estão falhando? A legislação brasileira garante a educação inclusiva. O que falta não são leis, é o cumprimento da lei. Então, hoje em dia, muitas escolas não cumprem o que está na lei. Por exemplo, não fornecem professor auxiliar, matéria adaptada para os alunos, querem reduzir o horário do aluno autista na escola. E isso é ilegal. Nós temos leis que garantem a inclusão, seja a Lei Breni Spiana, Romeu Mion, Estatuto da Criança e do Adolescente, da Deficiência e principalmente a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, que no artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, mas a doutrina interpreta esse artigo assim: devemos tratar todos os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente, né, na medida que eles se diferenciam. Ou seja, o aluno autista, ele não aprende igual um aluno típico. Então, ele deve ser ensinado de uma forma diferente, para que ele possa aprender. Agora, na sua visão de neuropsicopedagoga, o seu trabalho ele busca o desenvolvimento integral do aluno. O que isso significa na prática dentro de sala de aula? Bom, Sueli, eu vejo da seguinte forma: eu vejo que não devemos pensar somente no desenvolvimento acadêmico do aluno, né? Principalmente do aluno autista. Precisamos pensar também na parte comportamental, na parte emocional, na parte social. Precisamos pensar que tudo isso está envolvido dentro de uma sala de aula para realmente o aluno ter um desenvolvimento integral e fazer com que esse aluno tenha de verdade uma participação real dentro da sala de aula, que essa sala de aula seja comunicativa, ele propõe uma interação dentro dessa sala, o professor tem que propor essa interação entre todos os alunos. Então, o espaço de sala de aula precisa ser real, esse aluno precisa ter participação ativa dentro da sala de aula para que realmente esse desenvolvimento seja integral desse aluno na sala. Doutora Tamires, para além de você ser advogada, você é uma mãe atípica, né? Então, eu acredito que isso também deva mexer com a parte emocional. Você vivencia isso, né? Você, para além de aplicar o direito, você vivencia a falta da aplicação desse direito. Quais as experiências, enquanto mãe, te motivaram a atuar diretamente nesse sentido do direito da pessoa dentro do espectro autista? E se você identificou, quando você teve o diagnóstico do seu filho, alguma lacuna no ambiente escolar dele? Sim,
Antes de ser advogada, eu sou mãe. E quando eu tive acesso ao diagnóstico do meu filho, eu percebi que muitas coisas estão bonitas ali na lei, mas não são cumpridas. E eu tive que lutar muito para que fosse aplicada a lei, né, na escola, nas atividades do meu filho. Então, hoje eu sou advogada, atuo com o direito dos autistas e também participo de grupos de apoio às famílias autistas para que outras mães não precisem passar pelo que eu passei, porque eu sinto a dor das mães atípicas porque eu sou uma. Eu queria saber, pensando agora no dia a dia da escola, o que caracteriza um ambiente que de fato vai ser acolhedor para aquele aluno dentro do espectro autista? Bom, Sueli, eu acho que em primeiro lugar, né, o professor precisa ter um vínculo com esse aluno. Eu acho que o vínculo é a base de tudo, para uma aprendizagem que tenha realmente significado, para a formação global desse aluno. Eu acho que o vínculo realmente é essencial. Diante disso, o professor precisa gerar estratégias específicas para esse aluno, precisa de rotinas visuais, de rotinas previsíveis, precisa de previsibilidade no seu dia a dia durante essa rotina de sala de aula. Ele precisa explicar o que vai acontecer, né, o que vamos fazer naquele dia para que esse aluno se sinta seguro, não só fisicamente, mas como também emocionalmente, né? Ele precisa pensar que vão existir pausas necessárias para que esse aluno precise de um momento de autorregulação no meio daquela rotina de conteúdos. Então, isso é necessário. É preciso ter muita empatia, muito vínculo e ter um olhar realmente cuidadoso para essas questões. A gente precisa ter um olhar muito cuidadoso e observar realmente as necessidades de cada aluno diante do ambiente escolar, diante das demandas que nós temos a oferecer para aqueles alunos naquele contexto. O bom da gente conversar aqui, nós três, é que a gente vai falando da parte humana, da parte, né, emocional e também da parte legal de tudo isso. E agora, falando da parte legal, a gente mencionou por alto, né, o material didático que precisa ser adaptado. Eu queria entrar mais a fundo nessa parte do material didático, da estrutura de sala de aula, como ela precisa ser para receber o aluno com TEA. A lei exige tudo o que for necessário para que esse aluno se sinta incluído na sala de aula. Uns precisam de adaptação de matéria, de avaliações, outros de recursos visuais e também, às vezes, apoio profissional. Professor auxiliar, né, um auxiliar de sala, um cuidador. Então, tem que olhar aquele aluno como um indivíduo específico, verificar este aluno autista, o que ele precisa, porque cada aluno é de uma forma, cada autista também é de uma forma, né? Então, o conteúdo tem que ser adaptado de acordo com o que aquele aluno precisa, de acordo com a necessidade dele. Perfeito. E falando pedagogicamente agora, quais estratégias ajudam a promover o bem-estar do aluno, sem que isso deixe de lado o aprendizado? Ele precisa estar ali se sentindo acolhido, tendo bem-estar, mas também aprendendo, né? O que faz com que as duas coisas sejam alinhadas? Sim, claro. Devemos pensar que essas atividades adaptadas, as provas adaptadas, é um direito desse aluno. E precisamos pensar também do nível de suporte que cada autista, né, tem ali dentro da tua sala de aula. Isso falando como professora dentro da sala. Essas atividades precisam ser de acordo com a necessidade deles, mas não desmerecendo o conteúdo, né? Hoje a gente pensa que o aluno não pode estar segregado, ele tem que estar inserido, incluído dentro da sala de aula. Então, o aluno não deve ficar ali num cantinho fazendo outras atividades, ele deve sim estar fazendo as adaptadas dentro da sala de aula de acordo com as necessidades que ele tem. E o professor precisa ter um olhar muito cuidadoso para perceber quais são essas atividades, quais são as demandas, o que ele vai propor para aquela aula e para aquele conteúdo específico de trabalho naquele dia. Fora isso, as pausas, né? A gente precisa pensar que as pausas são realmente necessárias, uma rotina, né? Uma rotina muito bem estruturada, um ambiente de trabalho, uma sala de aula muito bem organizada. Tudo isso são estratégias para que esse aluno se desenvolva e que não perca nem o foco e nem a garantia de um aprendizado eficaz dentro da sala de aula.
Perfeito. Meninas, eu vou precisar chamar o break já do nosso papo e já eu retomo com vocês, ok? Ok. Bom, a gente faz uma pausa e enquanto isso você pode se inscrever no canal oficial da Câmara de São Paulo no YouTube, que tal? Adicione também a playlist do Diversidade aos seus favoritos para ter acesso aos episódios na íntegra sempre que um episódio novo for ao ar. A gente volta já já. Voltamos com Diversidade e hoje eu recebo a advogada doutora Tamires Martins e também a psicopedagoga doutora Rita Yamaya para a gente sanar dúvidas, derrubar estereótipos e falar sobre a inserção do aluno atípico nas escolas. E eu volto com você, doutora, falando sobre a presença do professor auxiliar em sala de aula, porque o papel dele ainda gera algumas dúvidas, eu acho que gera alguns enganos ainda. O que exatamente, obrigatoriamente, é o papel desse funcionário, desse profissional? O professor auxiliar é um docente, né, como o nome diz, que fica dentro da sala de aula para auxiliar o aluno autista. Esse docente não se confunde com o atendimento do cuidador. Esse é um outro profissional. O professor auxiliar vai ajudar nas questões pedagógicas. Ele vai trabalhar com adaptação do conteúdo e também vai ajudar na inclusão daquele aluno autista dentro da sala de aula, ajudar com que ele se comunique com os alunos, com a professora, e este é o papel do professor auxiliar. Rita, qual que é o conceito e práticas ultrapassadas que ainda infelizmente são utilizadas e dificultam a inclusão, dificultam o processo desse aluno? Suelen, eu acho que ainda existe uma mentalidade que preza que o aluno autista, o aluno, né, que tem uma deficiência, não aprende como os outros. Ele aprende sim. Diante da minha experiência, já há 35 anos na educação, eu vejo muitos casos e os autistas aprendem sim, eles têm toda a condição. Visto isso, o que a gente precisa pensar do que é ultrapassado hoje? É ultrapassado ainda aquele currículo engessado que a gente vê em algumas escolas, que não existe uma flexibilidade desse currículo e dessas adaptações curriculares para as crianças, adolescentes e pensando até a nível de adultos na universidade. Isso ainda é muito ultrapassado. Pensar também sobre a questão de avaliação, né? A avaliação que temos hoje, a avaliação é restrita no papel, aquela avaliação formal que os alunos fazem mensalmente ou bimestralmente, ou seja, dentro da escola. Mas pensar que essa avaliação, para uma criança, um adolescente autista, precisa ser uma avaliação pensada num processo, porque a avaliação, ao meu pensar, é um processo. E precisa ser mais observada, então ela precisa conter as habilidades dele que ele desenvolve no dia a dia, os processos diários, como é que estão, quais são as dificuldades que ele tem. Eu acho que essa avaliação precisa ser formal, precisa ser mais formal diante dessas questões. Preciso fazer um relatório sobre essa avaliação, não só a avaliação previamente escrita pela criança ou pelo adolescente. Mas isso é uma coisa muito ultrapassada, a gente ainda precisa pensar muito sobre isso, as escolas precisam pensar sobre. A escola é que precisa se adaptar a esse aluno, não esse aluno se adaptar à escola. Então, eu acho que essas coisas ainda estão muito ultrapassadas e precisam de um entendimento ainda maior a nível escolar. Quando a gente fala desse preparo, dessa avaliação e desse currículo que vai ser construído do profissional para trabalhar em sala, a gente fala de um tratamento personalizado para aquele aluno ou a gente fala, por exemplo, ele é um aluno nível 1 de suporte, então tem essas e essas e estas estratégias, ou é de acordo com o caso específico? A gente precisa pensar nos casos específicos. Hoje as escolas têm o PEI, né? Diante do PEI, é visto as necessidades de cada aluno. Então, é primordial você saber quais são as necessidades daquele aluno para você atendê-lo de forma eficaz dentro do processo de aprendizagem. Então, é um olhar muito cuidadoso mesmo, um olhar individual, bem personalizado que o professor precisa ter diante daquele aluno na sala de aula.
para que essa aprendizagem tenha realmente significado para ele. Perfeito. Doutora Tamires, no caso dos cuidadores que a gente também mencionou aqui, que é para não confundir, né, professor auxiliar com cuidador escolar, o que a lei garante a respeito desse profissional, do cuidador escolar, e qual o preparo exigido para que ele atue? Certo. O cuidador escolar, ele atua fora da sala de aula. Para aqueles alunos, por exemplo, autistas que precisam de auxílio na alimentação, na higiene ou mesmo na locomoção dentro da escola. Ele não se confunde com o professor auxiliar, porque o professor auxiliar atua dentro da sala de aula e ele atua fora. O professor é um docente. Este auxiliar que trabalha fora da sala de aula, ele não precisa ser professor, não precisa ser docente, mas ele precisa pelo menos de uma capacitação mínima para atender estes alunos autistas. E quais são essas capacitações, essas habilidades que ele precisa ter? Certo, normalmente ele passa por um curso e neste curso ele aprende sobre educação especial, como deve se comunicar com o aluno com as diferentes deficiências, né? E também ele aprende coisas básicas, como, por exemplo, olhando individualmente para aquele aluno. Ele precisa ser alimentado de que forma? Ele consegue usar a colher? Ele consegue usar o banheiro sozinho? Então, esse profissional é capacitado para atender várias formas de deficiências e nesse curso ele aprende várias estratégias, né? Como atender cada tipo de aluno. E o número de profissionais que vai ter numa escola depende do tamanho da escola, de quantos alunos recebe, quantos alunos atípicos, como funciona? Isso depende da quantidade de alunos atípicos na escola. Normalmente, um cuidador para 3 alunos, né? E como ele ajuda durante o período de aulas, também no intervalo, né? Então, ele pode ser alunos de salas diferentes. Ele pode auxiliar, por exemplo, um aluno TEA do primeiro ano, um aluno com T21, que é chamado síndrome de Down, do segundo ano, não importa. Ele pode ficar até com 3 alunos, mas porque esse trabalho é fora da sala de aula, diferente do professor auxiliar, né? Que normalmente o mais eficaz é que ele seja exclusivo para o aluno. Só que isso não acontece nas escolas, né? Então, eu vejo que no caso do professor auxiliar, eu sempre peço para que ele atenda somente alunos da mesma sala, mesmo que sejam 3, por exemplo, mas que ele não precise sair da sala, né, para atender um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que ele permaneça o tempo todo na sala de aula. E o cuidador, ele pode pegar pessoas de salas diferentes, porque é o horário do intervalo, o serviço dele não é em tempo integral com o mesmo aluno. Então, essa é a diferença. Perfeito. Bom, que tipo de formação é preciso para trabalhar com o público dentro do espectro autista, sendo, né, um professor? Quais as habilidades, a mesma coisa que eu perguntei ali, as habilidades que ele precisa ter, que fazem a diferença para que o profissional de fato consiga fazer o aluno se sentir incluído, consiga fazer com que os pais se sintam tranquilos? Bom, além da formação acadêmica em pedagogia, o professor precisa, na verdade, fazer um curso específico para o TEA e também ampliar os conhecimentos, né? Sempre estudar, sempre buscar outras alternativas para o conhecimento próprio. Além disso, o que é muito importante é ter realmente um olhar muito cuidadoso, né? Um olhar muito cuidadoso, ter empatia, pensar, né, nessas famílias, acolher esse aluno e acolher também, como você disse, Suelen, as famílias. Porque a gente, como professor, né, não trabalha somente com os alunos, a gente está trabalhando também com uma rede, somos uma parceria. Aluno, escola, família, então também precisamos ter esse olhar para a família, precisamos ter essa empatia com a família para saber de que forma, de qual a melhor maneira de estar trabalhando com aquele aluno. Então, a formação continuada para os professores é assim, essencial hoje. A gente sabe que é uma dificuldade das escolas hoje promover essa formação continuada dentro das reuniões pedagógicas, dentro da direção escolar, das reuniões que já temos formais para isso. Mas o professor precisa hoje buscar, ele não pode ficar além disso. Ele precisa buscar conhecimento, ele precisa buscar inovação e buscar novas estratégias para poder trabalhar, garantindo a aprendizagem de cada aluno. Perfeito.
Bom, doutora Tamires, como a escola precisa se organizar legalmente, né, dentro do que estabelece as leis que você mencionou, para adaptar os seus currículos, o currículo profissional, para as necessidades do aluno autista? Porque eu acho que, às vezes, o que acontece muito no meio do caminho é o que a gente está falando aqui. Esse professor, ele vai se preparando no meio do caminho, né? No meio da vivência. O que precisa para ele já estar apto para pegar um aluno autista e saber o que fazer de fato, não segregar, tratar de forma personalizada? O professor auxiliar, ele, como ela disse, precisa dessa formação continuada, né? Mas, como eu disse, cada autista é diferente. Então, no início do ano, ele precisa de um certo tempo para conhecer aquele aluno. E então ele vai fazer o plano educacional individualizado, que é o PEI, que foi citado aqui. E nesse PEI, ele vai olhar quais são as necessidades desse aluno específico, como ele aprende, como ele interage, e tudo vai constar nesse plano, que também é feito com o auxílio da família. E o restante do ano vai ser baseado neste PEI. Pode ser, claro, refeito várias vezes no ano, mas o professor vai se orientar por este plano educacional. O que este aluno precisa, a forma que ele aprende, tudo vai estar constando neste documento. Esse PEI, ele existe tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas? Sim, o PEI é obrigatório, tanto em escolas públicas quanto privadas. A lei garante, é um direito do aluno com deficiência, especialmente do autista que estamos falando aqui. Eu quero ouvir de vocês duas agora, um pouquinho de cada, como é essa conversa com a família, para entender a necessidade do aluno, para entender como ele vai precisar, quais as adaptações que ele vai precisar, quais os limites dele. Bom, pensando nisso, Suelen, eu vejo muito no lado da minha vivência, em experiência mesmo, porque também sou professora em sala de aula, que as famílias têm muita recusa nessa questão das adaptações, das provas, das atividades escolares, principalmente pensando em autista suporte 1, que a necessidade é mínima, às vezes, de uma adaptação. Mas essa adaptação, a gente precisa ter uma conversa muito acolhedora com essa família, mostrar muita segurança e fazê-los entender que essa adaptação não desmerece o conteúdo que foi programado, o conteúdo que foi compreendido dentro da sala de aula. Mas, às vezes, é uma adaptação de forma mais prática, para que a criança ou adolescente autista não se desregule, não fique nervoso, não fique emocionalmente abalado ao realizar essa prova, essa atividade. Então, eu vejo que é uma questão realmente de muito cuidado com as famílias, de colocar realmente como é feita essa adaptação, de mostrar realmente como funciona. Porque as mães têm muitas dúvidas, né? As famílias têm muitas dúvidas sobre essas questões ainda. E pensar que é necessário, muitas vezes é necessário para essas crianças essa adaptação para que essa aprendizagem aconteça de forma mais segura. É verdade, a comunicação entre a família e a escola tem que ser sempre continuada. Não pode a escola, por exemplo, fazer um plano educacional, como eu vejo sempre, um padrão para todos os autistas. O plano é igual, todos aprendem igual. E aí nem consulta a família nada, não sabe a individualidade daquele aluno específico. Por isso que eu vejo que é muito importante a participação da família junto à escola, né, para trabalharem juntos, sem desmerecer o conteúdo, como foi dito. O aluno vai aprender sim, só que ele vai aprender de uma forma que é adaptada a ele, uma forma que ele entenda. E de uma forma muito honesta, né? Eu acredito que às vezes algumas famílias podem ter um bloqueio com relação ao diagnóstico da própria criança, né? E uma recusa a entender que ele vai precisar de adaptações. Isso acontece com frequência? É necessário, Suelen, formarmos essa rede de parceria, né? Explicar para essa família o quanto é importante esse ambiente acolhedor, essa parceria entre escola, família, aluno, mostrar que realmente é preciso toda essa rede de apoio, toda essa rede de acolhimento para que esse aluno consiga alcançar, né, os níveis de conhecimento, de aprendizagem daquele ano. Isso realmente é imprescindível a gente colocar essa questão para a família do quanto é importante essa parceria entre a gente. Agora, para a gente fechar, porque infelizmente a gente precisa encerrar a nossa conversa, que estava muito produtiva,
mas eu queria que ambas dessem as suas considerações, podem até olhar ali para a câmera, porque eu quero que vocês conversem agora de fato com as famílias atípicas, um conselho para que essas famílias de fato busquem seus direitos, para que vão atrás do diagnóstico e não tenham essa barreira, porque o que importa no fim das contas é a qualidade de vida dessa criança, desse adolescente, né? Então, por favor, suas considerações finais, começando pela doutora, por gentileza. O meu conselho para as famílias atípicas, especialmente para mães atípicas como eu, é que você corra atrás do direito do seu filho. E até os nossos filhos poderem lutar por si só, nós temos que lutar por eles, fazer acontecer, ir na porta da escola, da diretoria de ensino, secretaria de educação, fazer o que for possível. E se não for possível conversar, resolver tudo administrativamente, eu aconselho procurar um atendimento jurídico. Bom, Sueli, eu acho que é pensar, como eu já disse, que todos os alunos, todas as crianças, todos os adolescentes têm condições de aprender dentro do ambiente escolar. Ir atrás disso, como a doutora colocou aqui, é essencial, os direitos e o direito, acima de tudo, de ser respeitado dentro da escola. Eu acho que esse é o principal direito, né? A principal situação que a gente vê hoje em dia é o respeito do aluno autista dentro da sala de aula. E pensar que todos nós, né, todos nós somos sujeitos que estamos incluídos dentro dessa sociedade. E todos nós temos esse direito. E é a escola que tem que se adaptar ao aluno, e não o aluno se adaptar à escola. Perfeito. Eu encerro por aqui agradecendo muito a vocês duas, parabenizando o trabalho de cada uma, que nós possamos seguir cada uma cumprindo o seu papel e, é claro, nós do lado de cá, enquanto sociedade, fazendo com que essa inclusão aconteça da melhor forma possível. E também convido vocês a voltarem posteriormente a alguns outros episódios, porque tem muitos assuntos que a gente pode abordar juntos. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Bom, o Diversidade fica por aqui. Continue acompanhando todos os conteúdos do Legislativo Paulistano pelo Instagram oficial @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.